Bom, meus amados irmãos, eu quero falar hoje, tenho muitos assuntos para falar até amanhã, eu estou muito empolgado de estar aqui com vocês, espero também que você esteja. Segundo livro de Reis, capítulo 22, no versículo 1, eu vou falar sobre o avivamento do menino Josias. Um garoto de 8 anos de idade que fez o fogo de Deus cair dentro de Jerusalém. Eu sei que muitos de nós já ouvimos falar bastante dessa história do garoto Josias. Mas por que o Senhor chegou e disse: nunca houve em Jerusalém, em Israel, alguém como Josias? E é engraçado porque o Senhor também vai falar de Ezequias a mesma coisa. Nunca houve em Israel. Quando ele vai falar também desses homens, os irmãos devem se lembrar que entre os reis de Israel, Israel do Norte, não teve um rei que foi elogiado por Deus. São os piores reis da história. Dentro de Jerusalém, tirando Davi, que não foi um rei espiritualista, revolucionário de avivamento, porque Deus chamou Davi para ser um rei de guerra, um rei guerreiro. Você tem ali reis que o Senhor usou para trazer reformas e avivamento dentro da nação. Você tem Josafá, você tem Ezequias, você tem Josias. Você tem reis que o Espírito Santo levanta como asa para trazer avivamento e reforma dentro de Israel. E por que isso é importante? Isso é importante que se nós cremos em avivamento, se nós cremos em que Deus sempre está disposto a fazer de novo, sempre de novo, nós precisamos entender o padrão de Deus para trazer fogo, trazer avivamento. E se estudando os avivamentos na Bíblia, nós podemos sim viver um avivamento em nossos dias. E é isso que eu quero fazer inicialmente aqui com os irmãos. No versículo 1, Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. É interessante que Ezequias começa com 16, Josias com 8, Josias aos 16 para 17, 18, ele já começa as reformas e avivamento na cidade. Isso mais uma vez mostra para nós que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que quer, e nós não devemos ter preconceito em uma criança ministrar ou orar, ou pregar. E o texto bíblico afirma que Deus levanta então esse pequeno garoto de 8 anos em um momento tenebroso na história de Israel. Em primeiro lugar, o que provocou Deus para trazer algo tão avassalador quanto a história do avivamento de Jerusalém com o garoto chamado Josias? Os irmãos vão se lembrar que antes de Josias, o seu pai Amon reinou apenas por 3 meses. E foi assassinado, era um homem tão diabólico, mas tão diabólico, que ele foi assassinado pelos seus servos de quarto. 2 de seus servos, indignados com tudo que estavam, ele humilhava, ele era diabólico, matam ele. Os irmãos vão se lembrar que essa história passa 298 anos depois de Salomão. E que foi Salomão que trouxe para dentro de Jerusalém os cultos pagãos e adoração a deuses diabólicos. Salomão, a Bíblia diz que no final da sua vida, ele faz coisas que desagradam a Deus. O livro de Eclesiastes afirma: Salomão já velho fez coisas que desagradou ao Senhor. Ele se casa com 17 mulheres e tem 300 concubinas. Salomão, ele constrói 3 templos a deuses diabólicos dentro de Israel. Ele construiu o templo do Senhor e construiu a sua casa, o seu quarto, que quando ele ia para o seu alpendre, ele ficava de frente ao templo do Senhor.
Então ele gostava das manhãs, olhar para o templo do Senhor, vendo que ele tinha construído o templo do Senhor. Mas depois as coisas começam a mudar, e entre o alpendre dele, a área dele e o templo de Deus, ele construiu um templo para Astarote, que dava o dobro do templo do Senhor. Então agora, quando ele amanhece, ele está diante do templo de Astarote, e ele já não tem mais a visão do templo do Senhor, nos levando a ver que isso explicava a atual situação espiritual de Salomão. Ele perdeu Deus de vista. Ele também constrói altares a Baal. Ele constrói postes ídolos. Os postes ídolos é como um poste de luz que nós temos, e eles eram construídos nas esquinas das ruas da cidade. E a cidade de Jerusalém tinha vários postes ídolos para Baal. E o pior, ele constrói um altar e um templo para Moloque ou Milcom. E a Bíblia diz: o terrível deus sidônico. Lá na frente isso desemboca em Manassés, que varre as ruas de Jerusalém com sangue dos inocentes. Todas as ruas de Jerusalém estavam banhadas de sangue das crianças que eram jogadas a Moloque. Ele também constrói um altar para Tamuz. Você vai se lembrar que Jeremias corrige as mulheres hebreias, chorando e sacrificando seus filhos a Moloque e a Tamuz. É uma coisa horrenda como a nação começou a viver. Você tem que se recordar que veio reis horrendos. O pior deles, Manassés. Que há muitos eruditos, os historiadores Filo, Judaeu, Jósefo, todos eles afirmam que foi Manassés que martirizou Isaías, serrando-o pelo meio dentro da árvore. A nação passou a ter uma cultura idólatra, uma política complexa, manias imundas. E uma das coisas que me chama a atenção é que 300 anos depois de Salomão, a Escritura afirma que o povo não sabia mais quem era Deus e não conheciam mais o nome do Senhor. Sabe o que isso significa? Veja, a fé, ela precisa ser passada de pai para filhos. Nossos filhos não fazem o que a gente manda, nossos filhos fazem o que a gente faz. Os seus filhos só vão adorar o Deus que você adora. Eles jamais irão adorar um Deus que não é o Deus de seus pais. O que aconteceu dentro de Jerusalém é que morreu uma geração, outra nasceu, morreu, outra nasceu, outra nasceu, e quando chega aqui em Josias, ninguém mais conhece o nome de Deus. A Europa está há 300 anos sem avivamento. Um pastor e sociólogo estava falando há 2 semanas atrás e afirmava: 85% das cidades europeias não tem um crente. Tem uma pesquisa rolando na internet, pesquisa de boca a boca, alunos de uma faculdade teológica em Portugal, perguntando aos portugueses: conhece Jesus? Sabe quem é Jesus? A maioria, não sei quem é. É claro que sabe. Nós precisamos compreender que se uma geração passar sem viver um autêntico derramamento do Espírito Santo, se nós demorarmos mais tempo sem vivermos um poderoso avivamento, em vez de avivamento nós veremos sepultamentos. Sepultamentos espirituais, obviamente eu estou falando. A ideia é que os nossos filhos se esqueçam de Deus. Olha que coisa horrenda de se ver. O templo do Senhor, dentro de Jerusalém, estava fechado há centenas de anos. As portas fechadas,
E sabe o que acontecia? Em volta de todo o templo, você sabe como era o formato do templo, átrio, santo e santo dos santos. O átrio sempre fica aberto. Dentro daquele espaço do átrio, que é aberto ao público, havia centenas e centenas de barracas de prostitutas cultuais que moravam dentro do templo. Ou seja, ali dentro do templo havia postes a Moloque, postes a Baal, poste a Astarote, poste a Samiramis, poste a Tamuz, todos os deuses diabólicos. E a Moloque era o pior, era o que Deus mais odiava, porque ele exigia sacrifício de crianças. E para eles fazerem esses cultos a Moloque, a Baal, a todos os outros, tinha que esses sacrifícios e cultos a deuses era regado com bebidas e sexo. Então essas prostitutas cultuais que viviam dentro do templo, sacerdotes, balaíns, todos conseguiam viver dentro do templo. O templo só não era aberto ao Senhor. Era um tempo em que Deus foi esquecido, que o fervor espiritual de Davi, o fervor espiritual do auge de Salomão. Salomão foi o único homem na Bíblia a ver Deus face a face por 3 vezes. Isso não chegava nem perto do que eles estavam vivendo agora. A escassez, a nação com medo de invasão, uma miséria total. Os reis eram um mais diabólico que o outro, era um mais cruel que o outro, era um que cria mais em múltiplos deuses do que o outro. A verdade, meus irmãos, que a nação estava no trieiro de um poderoso avivamento. Quando você pega a Bíblia Sagrada e você começa a perceber que a palavra apostasia, ela está poucas vezes no Novo Testamento e mais de 100 vezes no Velho Testamento. A ideia, a concepção de apostasia é muito mais entendida no Velho do que no Novo. Na época, por exemplo, de Acabe, a megera de sua esposa Jezabel, você tem uma ideia do que é uma autêntica apostasia. É abandonar o Senhor propositadamente, voluntariamente, ou ser enganado e levado a isso, também é apostasia. E eu começo a perceber que toda vez que a nação passou por terríveis apostasias, Deus respondeu isso com fogo. Toda vez que a nação entrou em apostasia, a resposta do Senhor foi o avivamento. Foi assim com Asa, foi assim com Ezequias, foi assim com Jeosafá, foi assim com Elias. E por que apostasia? Presta atenção. Por que avivamento é a única arma de Deus para apostasia? Porque não precisa de outra. Avivamento é a bala de prata de Deus em apostasia. Na Bíblia, sempre quando houve desvio, Deus decidia: ou se manifestava com ira, com exílio, ou se manifestava com fogo. Eu fico muito assustado com esse contexto. Eu já li esse texto aqui várias vezes, indo e voltando. Mas já tem um tempo para cá que os meus olhos ficaram aqui. E o Espírito Santo mandou que eu insistisse nisso. E eu pensei com as minhas conjecturas: será que o Brasil está no trieiro do avivamento, igual Jerusalém? Nos Estados Unidos hoje, para você ter uma ideia, um tempo de pregação média é de 8 minutos. Há nos Estados Unidos hoje um costume mais ou menos assim: você vai pregar, já aconteceu comigo. Eles colocam um ponto no seu ouvido e chamam uma menina, um rapaz, e diz: pastor, você é fulano, ou esse aqui é fulano, ciclano, ele vai te dirigir enquanto você prega. Eu falei: o que é que isso significa? Significa que na hora que você estiver pregando, nós temos a pessoa responsável da mídia para dirigir o pregador. O que essa
essa pessoa faz? Ela vai dizer para o pregador: não, para aí não, você está saindo da câmera. Imagina você está pregando com uma loucura dessa no ouvido. Não, agora levanta a mão direita. A menina da mídia está passando para fazer store. Agora vai mais para frente. A menina do Instagram. Agora, você está pregando. Eu ouvi recentemente Joyce pregando, Joyce Meyer. Ela arrancou os fones, jogou no chão e falou assim: aqui só fala Deus. O detalhe, eu não sou Joyce Meyer, eu não tenho a bala na agulha de Joyce Meyer. Então não dá para eu chegar numa igreja lá na América e falar assim. A verdade, irmãos, é que nós estamos a caminhos largos para a maior apostasia que esse país já viu. Olha só, é quando um número enorme de pessoas vão se afastando e se distanciando de Deus. Antes da pandemia nós tínhamos 4 milhões de desigrejados, hoje são 28. Nós precisamos de nós precisamos de avivamento. Nós precisamos que o céu responda, mas o céu vai responder quem? A oração. Não há nada para responder ainda. Não há nada para atender ainda. Essa ainda não é uma geração, ainda não somos, que está desesperado por um novo Pentecoste, que está desesperado por um avivamento sobrenatural, que está desesperado para que as entranhas de Deus entrem nas nossas entranhas e o fogo desça. Isaías 44, no versículo 3, afirma que a terra seca tem que estar desesperada pela chuva. Avivamento vem a isso, a um desespero. Não é uma oração comum, não é uma busca comum, é uma busca desesperada. Pois eu derramarei água sobre a terra seca e torrentes de águas ao deserto. Nós temos que entender que nós temos a total condição de provocar Deus com desespero, provocar Deus, sabe? Às vezes eu costumo dizer isso e pregar isso, as pessoas começam a dizer: pastor, mas o senhor está pregando de um jeito, até parece que Deus não é soberano. A nossa vida de clamor e oração ao Senhor, ela não tira a soberania de Deus, ela chancela a soberania de Deus. E sabe como isso funciona? Deus decretou em seus decretos, pela sua santa palavra escrita, ou seja, decreto, palavra escrita é decreto. Você pode orar 1000 anos, você não muda o que está escrito aqui. Deus definiu que a oração seria um meio de provocá-lo, de falar com ele, de clamar, de entrar em desespero. Aí eu perguntei: vamos lá, gente, a nação de Israel ficou 400 anos escrava no Egito, mesmo sabendo que havia uma promessa que Deus tiraria-os do Egito. Se Deus prometeu, queria livrar o povo através de um libertador, por que não libertou logo? A resposta é mais simples do que a pergunta. O Senhor falou para Moisés: Moisés, eu olhei e eu vi a oração do meu povo, por isso decidi livrá-los. Por que agora eles seriam livres? Porque agora houve movimento da terra para o céu, porque agora houve movimentação de oração. Deus falou: Ezequiel, procurei alguém que estivesse na brecha orando para a nação não ser destruída, mas como ninguém encontrei, a nação foi destruída. Por que a nação foi destruída? Porque não tinha gente orando. Irmãos, vocês acham que nós chegamos até aqui por causa da cabeça grande dos pastores entendedores? Não, nós chegamos até aqui por causa das irmãs de oração, dos irmãos de oração, do povo que clama, do povo que ora, do povo que chora, do povo que busca. Quando você vai estudar a história dos avivamentos, todas elas estão costuradas. Eu estava com a minha esposa ontem à noite
E conversando, ela me perguntou: amor, o que você acha, no seu entender, na Bíblia, na história, o que os avivalistas e os homens da Bíblia têm em comum? Eu falei: vamos descobrir agora. Vamos descobrir. Corri lá e peguei os livros que eu tenho de história. E corri lá e peguei a Bíblia. Fui primeiro na Bíblia. O que esses homens tinham em comum? Oravam. O que os homens avivalistas tinham em comum? Oravam. O Wesley falava 7 idiomas. E nem por isso ele achou que ele não deveria orar. Ele sabia que ele iria mover Deus através da força e do poder da oração. Então ele orava a partir das 4:30 da manhã. E aí saía para ganhar almas. George Whitefield, seu companheiro, orava a partir das 4:30 da manhã. E aí iam para ganhar almas. O judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano 5. O budista 10. O seixonoísta 18 horas por dia. O cristão, tirando o judeu, eles têm deuses mortos, mas o tratam como se estivessem vivos. E nós que temos um Deus vivo e o tratamos como se estivesse morto. O Senhor está olhando e está dizendo: eu estou buscando um povo que me provoque como Josias. E vamos entender como que funciona isso. Primeiro, o trieiro do avivamento. Prostituição dentro do templo. Comercialização cultural dentro do templo. Postes e mais postes, ídolos por toda a nação. Ninguém na nação, tirando os mais velhos, ninguém dos mais jovens conhecia o Senhor. E seus pais não falavam de Deus para seus filhos. Ninguém conhecia a história de Moisés, ninguém conhecia a história de José do Egito, ninguém conhecia a história da criação, ninguém sabia de Adão, de Noé, de nada. Imagina você, 300 anos sem isso aqui, meu irmão. A Bíblia afirma que no 18º ano de Josias, ele decide fazer sua primeira obra. Ainda não é o avivamento. Ele contrata pedreiros de todos os lugares e mandam reformar o templo. A fala de Josias é a seguinte: eu quero os louvores do Senhor. Josias está dizendo à nação que quer o retorno de cultos. Irmão, não há avivamento sem verdadeiros adoradores. Não há avivamento sem a restauração de verdadeiros cultos, de canções cristocêntricas, de culto ao Senhor, de coisas simples. O que é que Josias faz? A primeira coisa, ele manda ficar na porta da cidade fazendo coletas de ouro, prata, bronze para o templo. E o povo começa a doar, na marra. Não sabia lá quem era Deus. Para que vai reformar esse templo? Está cheio de prostituta lá, cheio de poste para Baal, Aserá e etc. Então começa a reforma do templo. Oh, aleluia! No meio dessa reforma tem uma coisinha a mais. Teve um rei do Janho. Para quem não sabe, Janho é um linguajar lá no sul, é capeta. Lá eles falam assim: ô moleque do Janho. Terrível. Um rei do Janho que pegou o livro sagrado do Senhor e escondeu entre as pedras e escombros do templo e ordenou que ninguém fosse procurar. Desgraçado Manassés. Eu tenho uma birra desse rei. E você quer ver que isso aqui é o pior?
Manassés fez o que fez, foi o pior rei, o mais endemoniado de Israel. Deus permite um exílio só dele, ele é preso pelos assírios. E depois, lá dentro da cadeia, o cara se arrepende e Deus perdoa. Eu não perdoava. Irmão, vou perdoar a praga dessa. O cara volta de lá agora crente. Gente, olha como é que Deus é. Para que perdoar um homem desse? Ele volta de lá, quebra os altares de Deus e morre. Aí eu aprendo que o final das coisas é mais importante do que o início. Tem duas coisas na Bíblia que me deixam em crise. A primeira é essa história do Manassés, que termina brilhante. A segunda é Davi. Antes de Davi pecar, Deus fala: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Por qual motivo? Porque ele fará toda a minha vontade. Pronto, Davi cai. Aí você pergunta: e agora? Será que Deus continua com isso? Aí vem Deus e diz de novo a Davi, depois que ele se arrepende: você ainda é segundo o meu coração. O que eu aprendo com isso? A linguagem da Bíblia é arrependimento. É a linguagem para todo poderoso avivamento. Os pedreiros estão cavucando o templo e tira pedra e põe pedra. Daqui um pouco acha um rolo de livro escondido, enterrado. Corre lá, chama Ilquias. Vem Ilquias e começa a ler. Ilquias já começa a ler. E nem ele tinha lá, gente. Ilquias está lendo e chorando. Não é possível. Não. Sabe o que ele faz? Corre no reizinho, o garoto cheio do Espírito Santo, e dá na mão do garoto: leia. Quando o garoto começa a ler, ele tem a maturidade, a cabecinha no lugar, fala: olha, se isso aqui for verdade, o meu corpo está tremendo tudo, mas vamos fazer o seguinte, nós não sabemos se isso é real. Manda para a profetisa Hulda. Pega o livro, chega lá para a profetisa. É ela que vai dizer se esse é o livro de Deus. Muitos anos, gente. Alguém podia inventar aquilo e jogar lá. A profetisa pega isso e começa a abraçar. E manda para Safã e para Ilquias: fala para o rei que esse é o único livro do Senhor. É o que vocês acharam. Diga para ele que esse é o livro do Senhor. Aqui que eu quero que você entenda. Primeiro ato de Josias, quando ele descobriu, primeiro, que tinham escondido o livro do Senhor. Segundo, o que fizeram tantos anos se esquecendo de Deus. A primeira coisa. Terceiro, que ele estava de posse do livro do Senhor. Os 5 livros. Ele pega, se joga no chão e rasga as suas vestes. Essa palavra em hebraico é campo de pousio. A ideia é arrependimento. Entenda uma coisa: quando os filhos pecam em casa, os filhos pecam. Quando o pai peca, a família toda peca. Quando você peca, você peca. Quando o presidente da república, o rei peca, a nação peca. Mas quando o rei se arrepende, Deus olha para toda a nação. Preste muita atenção no que eu vou te dizer, escute isso. O primeiro ato que trouxe o maior avivamento comparado da Bíblia foi um ato de um garoto no chão, rasgando as vestes e clamando: Senhor, tem misericórdia, nós nos esquecemos de ti, Senhor, não se esqueça de nós. Eu me comprometo em trazer o teu espírito de volta a essa nação. Ele ali no chão, ele clama por misericórdia. E Deus responde. Sabe o que Josias fez? O primeiro ato que mudou a história de Jerusalém. Ele convocou toda a nação na frente do templo. Primeiro, mandou as prostitutas embora, e as que não fossem seriam mortas. Então vou dar a chance de saírem.
Mandou os balaíns todos embora da nação. Mandou todos os sacerdotes cultuais todos ir embora da nação. Todos. Sabe o que começou a acontecer? Aquela multidão sem fim, da nação inteira na porta do templo. Josias pega o livro, o Pentateuco, a Torá, e ele diz: ninguém está autorizado a sair daqui enquanto eu não ler inteirinho. Criança, mulher grávida, adulto, todo mundo ficará em pé aqui e eu vou ler o livro do Senhor. Irmão, deixe-me te falar uma coisa poderosa, preste atenção. Não há avivamento sem a palavra. Projeta para mim Atos 10:44. Veja bem, das 4 vezes que o Espírito Santo desceu em Atos, uma foi com o apóstolo Paulo, 3 foi com o apóstolo Pedro. E das 3 vezes que Pedro pregou sobre o Espírito Santo desceu no meio da pregação. Olha o que diz o texto. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. É a palavra. Veja bem, não haverá avivamento enquanto essa nação não voltar a amar a palavra de Deus. A palavra traz vida, a palavra traz arrependimento, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra é o início de todo e maior avivamento que possa existir. O Espírito Santo descia enquanto Pedro pregava. O Espírito Santo desceu enquanto Josias pregava. O Espírito Santo desceu enquanto Ezequias pregava. Desceu enquanto Asa orava. Descia enquanto Salomão pregava. A palavra chama fogo. A palavra chama fogo. Tem alguém aqui comigo? Mas para isso acontecer, ela tem que ser pregada na sua forma mais simples. É ler o texto e falar. Aquela multidão de milhares de pessoas, no início estava cansativo. Mas depois, enquanto Josias lia, um já caía em arrependimento aqui, o outro caía em arrependimento acolá, o outro gritava acolá, as pessoas começaram a queimar seus postes ídolos. Enquanto ele lia, as pessoas começaram a jogar fora seus braceletes de Baal, a queimar suas indumentárias de Aserá, e ele lia, ele nem olhava. Eu me recordo quando Edwards, no primeiro despertamento em 1732, em Massachusetts, Edwards não sabia, ele só tinha um olho e era gago. Ele jejuou por 2 semanas. Então ele começou a pregar na rua o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então ele tinha que ler pertinho, uma lamparina e outra lendo. De repente ele olha, quando ele vê, todos estão no chão. As pessoas tinham medo que a terra fosse abrir e engoli-las. Não tem nada mais poderoso do que um servo de Deus com a boca consagrada pela palavra do Senhor, pregando o que está aqui. Irmão, não caia na tentação de querer falar coisa que ninguém fala. Essa tentação está desgraçando nossos púlpitos. Então a gente vai para o púlpito com cabala, a gente vai para o púlpito com coach, porque você quer ser o diferentão. Não, diferente nada, irmão. O Espírito Santo opera na palavra. O Espírito Santo move na simplicidade. Deixa essas coisas aí para a sala de aula. Sabe, eu estou vendo algo diferente no céu. Eu me recordo de Atos, no seu capítulo 19, porque o avivamento de Josias é impressionante, parece que é um Ctrl-C e um Ctrl-V. O avivamento de Josias é idêntico ao avivamento de Éfeso.
Atos 19, no versículo 6 diz: e tendo Paulo imposto as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e falava em língua e profetizava. Paulo chega em Éfeso, uma cidade de 350 mil habitantes, uma cidade cretense, epicureus, gregos, romanos. Ele vai visitar o panteão de deuses. Lá tinha aproximadamente centenas de altares e um ao Deus desconhecido. No verso 11 diz assim: e Deus fazia milagres especiais pela mão de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que levavam o seu corpo os enfermos eram curados e os demônios saíam deles. E aqui você tem aquela famosa história dos filhos de Seva, os 7 que foram tentar expulsar um demônio. Em nome do Jesus de Paulo, saia. O demônio olhou para eles, 7, falou assim: ó, Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, e vós quem sois? A Bíblia diz que o demônio grudou os 7. Aqui, irmão, a partir do verso 11, no 12 em diante. E deu uma surra tão grande nos filhos do sacerdote Seva, que eles saíram correndo, todos machucados e completamente nus. Aqui no versículo 16, e o homem que tinha um espírito maligno saltando sobre eles, dominou-os, e eles fugiram feridos e machucados. No verso 17, uma cidade de 350 mil habitantes, diz assim: e isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a cidade, e o temor caiu sobre todos eles, 350 mil pessoas, e o nome do Senhor foi glorificado. No verso 18 diz: e muitos dos que criam, olha igualzinho lá em Jerusalém com o rei Josias, e muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos, porque eles usavam artes curiosas, juntaram os livros e trouxeram e queimaram nas ruas. O que aconteceu lá em Jerusalém? As pessoas começaram a fazer fogueiras enormes, queimando livros de bruxaria, braceletes, cordões, quebrando tudo. As ruas de Jerusalém foram tomadas com fogo santo do avivamento. Irmão, é isso que o fogo santo do avivamento faz. Ele lava uma cidade, ele lava uma terra, ele lava uma família. Eu estou aqui para dizer que você vai ter experiências do fogo santo de Deus na sua casa. Seus filhos serão cheios do fogo de Deus. Quem crê nisso aí? Sabe, é maravilhoso você ler que toda a cidade foi impactada com fogo santo de Deus. Diga glória a Deus. Em Atos, no capítulo 8, nós temos uma história bem parecida. Os irmãos se lembram, Atos 8, a partir do 14, diz assim: os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebeu a palavra de Deus. Enviaram para lá quem? Pedro era bravo, João ia para acalmar Pedro. Agora olha esse resto do texto, verso 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Oh, meus irmãos, Deus está prestes a fazer de novo. Deus está prestes a se mover de novo, e é do interesse de Deus, oh aleluia. Por isso que a promessa bíblica, você vai estudar na Bíblia Sagrada, você vê uma promessa bíblica que Deus iria sempre fazer de novo. Quando você pega, por exemplo, o livro do profeta Joel, a profecia de Joel, ela tem 3 tempos:
parte da profecia se cumpre naquela época. Os lagares são cheios, acaba a seca, aquilo se cumpre ali. Parte se cumpre em Pedro, em Atos 2. Pedro diz, está acontecendo, e parte está para os últimos dias. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. O que o Espírito Santo está prestes a fazer será maior que o avivamento de Josias, será maior que o avivamento de Asa, de Ezequias, de Josafá, será maior que Atos 2, será maior que Atos 8, será maior que Atos 10, será maior que Atos 19, será maior que o avivamento de John Hus, será maior que Wesley, será maior que de Finney, será maior que da Rua Azusa. Está prometido, é nos últimos dias que eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a sua carne, e os seus filhos serão profetas. Oh, rabababarrecantalabás. É muito engraçado você ver na Bíblia como os avivamentos tendem a pegar e começar com crianças. 1905, uma jovem missionária chamada Padame Ramambai saiu do país de Gales e foi para a Índia, cidade de Mumbai. Ela chega lá por causa da guerra, muita criança órfã, muita viúva. Então ela abre uma casa de auxílio a viúvas e um orfanato só para meninas. Ela tinha 200 meninas e 100 viúvas. Ela acaba de sair do país de Gales num avivamento que começou com um adolescente de 16 anos. O avivamento do país de Gales com um menino de 16 anos durou 10 meses. O menino em 10 meses ganhou 100 mil almas para Jesus. Detalhe, o país de Gales tinha 100 mil habitantes. O segredo do país de Gales vem para Los Angeles e continua até hoje. Qual foi o segredo? O menino orava e dizia, Senhor, dobra a minha vida. Quando o avivamento veio no país de Gales, todos os pubs, bares fecharam as portas. Todas as casas de prostituição fecharam as portas. Os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros que não tinham o que julgar. Aí você olha, igualzinho aconteceu na Bíblia, desde com Paulo em Éfeso, desde com Josias em Jerusalém. Gente, o avivamento é uma coisa muito poderosa. Nós temos que estar desesperados, desejar o avivamento, desejar o fogo de Deus primeiro. Presta atenção, eu preguei no congresso do Casadoc a mensagem O Poder da Oração da Madrugada. E no último texto que eu li, eu falei que todo avivamento ele passa por um aceleramento. Aquilo que uma igreja demora 30 anos para receber, em avivamento ela gasta 3. E até menos. Mas qual seria o segredo? Nós aprendemos em Jó 8, no verso 7, que um grande segredo da oração de madrugada é que Deus acelera nosso crescimento. Porque em avivamento o tempo é de Deus. Deus tem interesse no avivamento. Deus tem interesse nas visitações. Todos os servos de hoje, Deus não precisa muito não, gente. Quer dizer, quase nada. Na época de Jezabel e Acabe, ele precisou de um. Na época de Moisés, ele precisou de um. Imagina se tantos temos aqui. Avivamento nasce num quartinho escuro de uma irmã ou irmão clamando ao Senhor pelo fogo do alto, desesperado. Jeremias capítulo 20, versículo 9, Jeremias dizia, tem um fogo queimando no meu peito que eu não consigo controlar. Os avivalistas são esses que carregam esse fogo de Deus aonde chega. Finney, aonde chegava, multidões eram cheias do Espírito Santo, seja em qualquer lugar. O Wesley, aonde chegava, multidões caíam aos chãos, cheias do Espírito Santo. Pois o Senhor está prestes a nos visitar de novo. Você sabe, há muitos pregadores norte-americanos vindo morar no Brasil. Mas muitos, conheço muitos.
E você vai conversar com eles, eles dizem: estamos esperando o avivamento prometido. Em 1989, Morris Cerullo estava no Estádio Olímpico em Porto Alegre e ele levantou a mão e disse que o Brasil iria viver um avivamento em 35, 40 anos. Billy Graham estava em Amsterdã pregando numa conferência de evangelistas e ele orou por várias bandeiras. Então ele pega a bandeira do Brasil e abraça, e ele não consegue falar, ele só chora. Então ele diz: dessa nação vai vir um dos maiores avivamentos da história. Irmão, nós entramos no trieiro do avivamento. Nosso país esgotou toda a ira de iniquidade, de podridão. Mas em época de avivamento, uma das coisas que eu aprendi nos avivamentos é que políticos vão em público e pedem perdão por seus pecados. Nós estamos prestes a um mover sobrenatural. Sabe, eu tenho visto isso. A minha filha, com 6 anos, foi batizada com o Espírito Santo 3 da manhã, indo no banheiro. Minha esposa chegou, ela estava no chão. Eu peguei e levei para a cama. Ela ficou a noite toda orando em línguas e profetizando. Eu recebi uma ligação da mãe, não tem muito tempo. A criança desceu para ir para a escola, 7 da manhã. Quando ela tomou o café, foi levantar, o Espírito Santo batizou ela. Teve uma outra que o pessoal da escola mandou ir buscar, porque a menina estava com algumas coisas estranhas, estava pensando até que era uma coisa espiritual. Quando chegou, a garotinha estava na mesa assim, irmão, olhe para mim. Nós vamos ver crianças nascendo batizadas com o Espírito Santo. Oh, meu irmão, você consegue ver o que Deus está prometendo? Mas o Senhor está buscando. Ele está buscando pessoas com o espírito de Josias. Comece na sua casa, quebrando os altares, poste de ídolo, tudo aquilo que rouba o tempo de Deus na sua casa. Eu estava dizendo para o pastor que estava vindo, a igreja católica ali, gente entupida. Os evangélicos nesse período, sabe o que fazem? A igreja católica se prepara 40 dias para esse dia. Você não vê católico viajando em Páscoa. Mas lá na igreja que eu sou pastor, eu não vou aproveitei para viajar. Mas esse feriado não é seu, irmão. Por que você vai viajar? Isso não é feriado seu, não. Isso é um feriado bíblico. A coisa que fez o fogo descer em Jerusalém foi que Josias celebrou a Páscoa de Deus juntos, em volta do templo, com toda a nação. 300 anos sem a Páscoa. Quando eu leio essa história, eu vejo o que fez o Senhor se mover para Jerusalém, tanto com Asa, Josias, Ezequias e Jeosafá. Eu falo, gente, não é difícil. Primeiro, começa por entender o que é culto. Como é importante os louvores do Senhor. Segundo, começa entendendo o que é a palavra, a exposição dela. De forma simples e pura, sem a vaidade de querer falar uma coisa que ninguém fala. Terceiro, a celebração da ressurreição do Senhor, que é a Páscoa. E aí o que Josias pôde ver? Josias pôde ver a nação inteira voltando a ir para o templo, voltando a buscar o Senhor que já não existia há anos. Olha bem para mim, isso é avivamento. Avivamento é retorno a Deus, é voltar à vida. Eu gostaria de concluir a minha fala e a minha pergunta. Pastor, eu quero ter o espírito de Josias. Eu quero fazer algumas reformas na minha casa. Josias foi um reformador e um avivalista. Eu quero um avivamento aqui. Eu quero queimar pelo Senhor.
Irmãos, nós vamos ver. No país de Gades eles queimavam livros na rua. Com Jerônimo Savonarola queimavam livros de feitiçaria na rua. Com Jonathan Edwards, você vai se lembrar que perto da casa de Edwards tinha uma cidadezinha chamada Salem, cidade das bruxas, onde os cultos a demônios e começaram a queimar livros de feitiçarias e bruxarias. No avivamento de Wesley a mesma coisa, fogueiras e fogueiras, o espírito do arrependimento. E é isso que você precisa entender: sem arrependimento não há avivamento. Nós temos que olhar dentro do nosso coração e ver o que está impedindo o avivamento na nossa vida. E fazer aquela oraçãozinha básica: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. O irmão do teclado vem aqui para parecer que está terminando. Olha para mim aqui. Quem aqui agora gostaria de se lançar aos pés do Senhor? Eu estou olhando aqui de cima e eu estou vendo uma movimentação do Espírito Santo em algumas pessoas. Ore em línguas por uns 3 minutos. Ele está movendo. Tem uma água quente fervilhando no seu interior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu estou vendo ministérios aqui que vão fluir com milagres, como aconteceu na cidade de Éfeso. Eu estou vendo pessoas aqui que vão orar e mortos irão ressuscitar. Tem alguém cheio do interesse do Espírito Santo aqui? Vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo. La barraca soenda recanta la barre da la balabas. Ame o Espírito Santo aí onde você está. Ame o Espírito Santo. Arrabaçoedere canta la balabas. Aviva-nos, Senhor. Não esqueça teu povo, Pai. Senhor, nós não queremos que as suas santas palavras caiam no esquecimento. Te amamos, Espírito Santo. Ame o Espírito Santo, igreja. Oh, Espírito Santo. Eu estou vendo taças de fogo sendo despejados sobre alguns. Pega aí, pega o fogo, pega o fogo, pega. Tem um avivamento nascendo no seu ministério, meu irmão. Pega. Aviva-nos, Senhor. Aviva. Eu estou vendo o Espírito Santo entregando dons aqui agora. Taças com dons. Dons que você não tem. Enriquecendo o seu chamado e ministério. Cherebe carraçondo rocodere canta la balabas. Dereque canta la basondo roco chembarracada la bas. Oh, Espírito Santo.
fogo aí, tem fogo saindo da sua boca. Oh, recebe, 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 recebe. Não é possível que a gente não consiga fazer pelo menos igual a um garoto de 16 anos. Não é possível. Oh Espírito Santo, oh lindo Espírito Santo, ame o Espírito Santo, ame o Espírito Santo.